Queridos, então vamos lá, né? Vamos pegar nossas Bíblias, também nosso livro, e vamos a mais um estudo. Estamos agora no capítulo 4 do livro Nascidamente, cujo título é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Vamos abrir na página de número 53, onde nós paramos, e vamos seguindo, né? Nós temos apresentado para vocês a grande verdade bíblica de que Satanás, a despeito de ser identificado com o querubim, que caiu, o querubim da guarda, mais conhecido popularmente pelo nome de Lúcifer, né? Mas nós temos visto que Satanás, esse termo, ele é muito mais abrangente. Na verdade, Satanás não é um nome próprio. O querubim caído recebe o nome de Satanás como uma forma de caracterizá-lo, né? A característica do seu estado de consciência após a sua queda. Ou seja, o querubim se rebelou contra Deus e se tornou adversário de Deus e, portanto, Satanás. Satanás como sendo sinônimo ou equivalente a adversário. E o querubim também passou a ser chamado de diabo, porque tornou-se um opositor de Deus, um opositor do Altíssimo. Lógico que devemos evitar qualquer comparação com a Marvel, não é? Ou seja, não devemos pensar que Satanás, falando do querubim, seja um ser inimigo de Deus que estará a medir forças com Deus. Como nós vemos constantemente no meio cristão, aquele medo que se tem do diabo, e sempre aquela descrição do diabo numa guerra com Deus, numa queda de braços, né? De modo então que se tem a Satanás, não raras vezes, como um segundo Deus, como se tivessem dois deuses, um mais forte e um mais fraco, que eles estivessem ali numa luta constante, né? Sem saber onde ia dar, onde se dará essa guerra, essa batalha. Satanás, a despeito da sua inimizade contra Deus, da sua oposição a Deus, ele não passa de um servo de Deus. Afinal, Deus não pode ser igualado a nenhuma criatura, nem o próprio Satanás, o Lúcifer, como dizem por aí, né? Ou melhor, o Lúcifer ou o Lucifer, como dizem por aí. Ou seja, basta você olhar para o livro de Jó. Você observa que há uma descrição do momento, né? Embora o livro de Jó seja um livro parabólico na sua maior parte, né? Mas vê-se claramente como Satanás, tendo aquele contato com Deus, aquele diálogo com Deus, ele só pode agir e só pôde agir dentro daquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Não é nada além daquilo que Deus permitisse. Então Satanás, embora adversário de Deus pelo uso do seu livre-arbítrio, o fato é que ele não é nada sem Deus, nada ele pode realizar que não esteja de acordo com a soberania de Deus, com a vontade suprema de Deus, de modo que, a semelhança de todo o restante da criação, seja homens ou seja anjos, ele também vive em Deus, existe em Deus e se move em Deus, porque todas as coisas existem, se move e vive nele. Nada pode existir ou subsistir sem Deus. Portanto, precisamos compreender essa questão que é fundamental. De todo modo, nós entendemos então que o querubim caído, ele é apenas o protótipo, ele é o pai da mentira. É aquele que inicia todo um movimento, né, e que inicia toda uma propagação de ódio e de mentira contra o Criador, porque ele está num estado de consciência de rebelião. De modo que quantos seres, anjos ou homens, que se uniram a Lúcifer nessa rebelião, se tornam com ele, criaturas e também o Lúcifer,
agora uma consciência coletiva, uma grande consciência coletiva, que faz oposição a Deus. De modo que na semana passada nós estávamos falando, no finalzinho do estudo, que existem duas grandes consciências no universo. A consciência cósmica divina, que é o Logos eterno. O próprio texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo, na sua Bíblia, no grego logos, se traduz literalmente por consciência, ou se traduz por razão. Ou seja, o Cristo de Deus é a razão cósmica, é a consciência cósmica do universo. Com a queda de Lúcifer e os seus anjos, os seus seguidores, uma nova consciência nasce agora na criação de Deus, e essa consciência caída de oposição, de rebelião ao Criador, é chamado de império das trevas, uma consciência coletiva. De sorte que todos nós, todos os homens, estão entre essas duas consciências, pendulando para ser conformado à consciência caída de Lúcifer, ou de ser conformado à consciência divina. Assim como Jesus nos ensina claramente, sobretudo em João Evangelho, capítulo 17, quando ele orava ao Pai dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós o somos, como tu és em mim e eu em ti, que sejam eles em nós. Ou seja, somos nós convidados a nos unir em unidade com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o elemento divino que une todas as coisas, porque ele é o elemento criador, presente em toda a criação. Ele é o elemento comum, não é? Que torna toda a criação de Deus. Então a Trindade divina tem essa perspectiva, né? Ou seja, somos convidados a nos unir em unidade com o Pai e com o Filho. Agora, como podemos nós nos unir em unidade com o Pai e com o Filho? Essa é a grande questão, ao meu ver, a mais importante, porque a despeito de nós lermos em livros de teologia e ouvirmos em mensagem que nós somos convidados a ser um com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo, nós precisamos de um caminho prático, sim ou não? Poxa, é maravilhoso você ouvir dizer: somos chamados a fazer parte da unidade com o Pai e com o Filho. Está na oração sacerdotal de Jesus em João 17. Você fica feliz, acha bonito, né? Puxa, que maravilha ser um com Deus. Mas em que sentido isso acontece e como isso acontece? Essa é a grande questão. Então, olhem para Jesus. Jesus, homem, porque o Cristo de Deus se encarna na humanidade de Jesus, não é? O verbo se faz carne, e é em Jesus que nós vamos encontrar um modelo. Jesus, ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Jesus, homem, dizia: eu e o Pai somos um. Entretanto, o Pai é maior do que eu, porque o homem Jesus se colocava na posição e na condição de criatura. Entenda, Jesus, filho de Maria, e não o Cristo cósmico em quem tudo existe, tudo subsiste. Perfeito? Então, esse Jesus, homem, ele era um com o Pai no sentido de que ele estava completamente sob o governo do Pai. Ele estava completamente sob o domínio do reino de Deus. Era um homem que desde a sua tenra infância até aos seus 33 anos de idade, andou em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Jesus é o homem justo por excelência. O que quer dizer o homem justo? É o homem que está justificado, está em harmonia, está alinhado com o Pai no seu coração e na sua consciência. Jesus foi o homem que, enquanto aqui na terra, podia se dizer que ele amava absolutamente o Pai. É aquele que vivia para o Pai. É aquele que buscava em toda e qualquer circunstância realizar a vontade do Pai. Então, ele estava em plena unidade de pensamento,
em plena unidade de sentimento, em plena unidade de propósito com o Pai. É aquilo que Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, nós, para sermos um com o Pai, portanto, precisamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo coração. E aí nós agora observamos que quando você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e já insisti nisso com vocês várias vezes, devemos nós ler e procurar perceber o Espírito de Jesus. Perceber o Espírito que conduzia Jesus em relação a todas as coisas da vida humana. Não é? Não é sem razão que o Cristo de Deus, com a sua morte e ressurreição, ele nos envia o seu próprio Espírito. Ora, enviar Jesus o seu próprio Espírito significa que ele quer que nós sejamos como ele, recebendo o Espírito de Jesus, para que esse Espírito nos faça ser, assim como Jesus foi aqui na terra, nós também sejamos em mente, em consciência, em coração. Não é? De modo então que quando nós entendemos isso, nós agora buscamos ser conformados à imagem de Jesus. Mas ser conformado não é uma coisa misteriosa, não é uma coisa assombrosa, uma coisa de outro mundo. Tudo acontece no plano natural. Não se escandalizem com isso. Porque os crentes, de uma maneira geral, eles costumam dar as coisas de Deus, a obra de Deus em nós, sempre um aspecto muito místico, uma coisa assim sobrenatural, né? De modo que quando eles querem manifestar alguma obra de Deus neles, eles têm que tremer, têm que babar, têm que chorar, têm que cair, têm que falar umas línguas que ninguém entende, para demonstrar ou tentar demonstrar que está havendo alguma ação sobre eles. Eles não conseguem ver o sobrenatural de Deus acontecendo na natureza humana. Por isso eles ficam daquele modo, né? Gesticulando, se tremendo, uma série de outras coisas para dar a entender que está havendo alguma coisa. Mas o fato é que Paulo ensina claramente em Romanos capítulo 12, versículo 2, como acontece isso, essa transformação, essa conformação. Ele diz, olha, Romanos 12, 2, o homem é plasmável. Comecemos daqui. Se você ler Romanos 12, 2, você vai chegar às seguintes conclusões. Primeira, o homem é plasmável, o homem é plástico, ou seja, o homem é moldável. Agora, de que maneira eu, enquanto um ser humano, sou moldável? Eu sou passível de ser moldado. Paulo diz, por meio da sua mente. Porque nós somos exatamente aquilo, ou seja, nós somos e refletimos exatamente aquilo que nós pensamos, que nós nos consideramos na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. Por isso Paulo vai dizer, não vos conformeis a este século. E cuidado, conformar não é, a pessoa fala assim, não, eu não posso me conformar com esse século, eu estou inconformado, eu estou insatisfeito. Não vos conformeis, é verbo, o verbo ser conformado, ser moldado, ser justificado, ser alinhado, entrar em sintonia, entrar em concordância com esse século. Ou seja, você não pode pensar como pensa esse século, você não pode sentir como sente esse século, você não pode perceber como percebe esse século. Ou seja, todo autêntico cristão que está em contínua conformação à plena vontade de Deus, ele é sempre um estrangeiro nessa terra. Ele é sempre um estranho nessa terra. O que Jesus queria dizer quando ele falava, meu reino não é deste mundo? O que ele quis dizer quando ele diz para os discípulos, vós não sois da terra, não sois daqui, né?
eu sou lá de cima, vocês são cá de baixo. O que ele quer dizer? Não é uma questão topográfica, não é uma questão geográfica, não é uma questão apenas de lugares, é questão de consciência, não é questão de coração, de mente. Então Paulo claramente diz que o homem pode ser conformado ao espírito deste século. Daí o cristão precisa urgentemente, e eu peço que vocês primeiramente compreendam e depois busquem isso como meta de vida cristã. Nós precisamos compreender que ser um cristão é não ser deste mundo. Não ser do mundo não quer dizer não ser da terra. Quer dizer que você não pensa como pensa o mundo. Você não compartilha das mesmas ideologias deste mundo. O período de política pelo qual nós passamos, e ainda estamos passando, porque me parece que a despeito de ter passado aquele período mais turbulento, a mentalidade não mudou de quase ninguém, não é? Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos de centro-direita, nem de centro-esquerda, nós somos do reino de Deus. As nossas pautas é tudo aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou, aquilo que Ele nos ensinou. Nós somos do reino de Deus. E a nossa luta é pelo reino de Deus e não pelo reino da terra. Isso está muito claro em Daniel capítulo 2, em Daniel capítulo 7, está claro em Apocalipse capítulo 13, né? Está claro na história de Abraão, que depois de chamado se torna ele um peregrino em terra estranha. E mesmo estando ele na própria terra de Canaã, que era a terra da promessa, ele continuava estrangeiro, porque não era desse mundo. Então é preciso que nós entendamos que o homem sendo plasmável, ele pode ser moldado, conformado à imagem desse século, segundo o espírito desse século. Vamos entender isso mais claramente quando chegarmos na leitura desse livro, no capítulo que fala sobre o anticristo e o selo da besta, né? 666, vamos compreender como isso acontece. De todo modo, Paulo continua dizendo: não vos conformeis a este século, não vos moldeis a este século, mas transformai-vos. Ou seja, ele não diz que nós devemos ser moldados, né, ao reino de Deus ou à vontade de Deus, mas ele diz, mas transformai-vos, o que implica que nós já estamos tomados, em certa medida, pelo espírito deste mundo. Requer uma transformação, requer uma mudança, requer um arrependimento constante, uma mudança constante de mente, de consciência e de coração. Ele diz, mas transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. O que é ser renovado na mente? É termos uma mente que a cada dia vai pensando mais a maneira de Deus. Por isso que João capítulo 6, para mim, é um dos capítulos mais belos de toda a Escritura, e tem mais, é um dos capítulos mais esclarecedores da Bíblia, porque no capítulo 6 de João, Jesus ensina o que é a fé, e ensina qual é o resultado da fé. Lógico, estamos falando de salvação, ser conformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é ser salvo. O problema é que quando os crentes falam sobre salvação, eles ficam debatendo quem é salvo, quem é perdido, debatendo se o salvo, uma vez salvo, é salvo para sempre, debatendo se pode perder a salvação, como se ganha a salvação, e salvação nem se ganha, nem se perde. Salvação é uma ação de Deus no homem. Salvação é um acontecimento. Ou Deus está gerando em você uma nova consciência, um novo ser, e esse gerar um novo ser, que a Bíblia chama de novo nascimento, de regeneração, é a salvação se efetuando, é a salvação acontecendo. Ou você não está sendo trabalhado por Deus nesse sentido, e portanto está perdido. O problema é que o crente, ele entende que ele é salvo
pela sua crença. E a Bíblia não ensina salvação pela crença, ensina salvação pela fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um sentido que todo homem possui, mas que não faz parte dos sentidos corpóreos e sensoriais. Nós temos 5 sentidos no nosso corpo que dão acesso a esse mundo material, que é a visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas existe um sentido do espírito chamado fé, que dá ao homem acesso ao mundo espiritual. Quando diz que o homem é salvo por meio da fé, não quer dizer que ele é salvo por meio das suas crenças. Não. Ele é salvo por meio da fé, por meio desse dom divino que todo homem possui. Cuidado, porque quando diz lá, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não poucos cristãos entendem, ora, se a fé é dom de Deus, então eu tenho fé, Deus me deu. O outro não tem fé, Deus não deu. Mas você está falando de quê? De conjunto de crenças? De um sistema de crenças? Ou da fé enquanto atributo do espírito humano? Falar que a fé é um dom de Deus não quer dizer que só uns têm. Querem a prova? Eu vou provar para vocês que tudo que é dom de Deus não significa exclusividade. A visão física, eu enxergo com os meus olhos. É dom de Deus? Mas só eu enxergo? O outro também não enxerga? Quando a Bíblia afirma que a fé é dom de Deus, quer dizer que a fé não é uma propriedade que o homem pode adquirir por si mesmo. Assim como eu não posso existir por mim mesmo, não posso me mover por mim mesmo, não posso caminhar por mim mesmo, não posso fazer nada por mim mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Então a salvação acontece por meio da fé. Esse dom divino, esse atributo do espírito humano que me liga às coisas espirituais, que me dá acesso ao mundo espiritual. Voltando para João capítulo 6, Jesus é claro quando ele começa a explicar, porque os judeus perguntam para Jesus, o que faremos nós para realizar as obras de Deus? Jesus fala, ora, vocês precisam crer, né, naquele que pelo Pai foi enviado, crer em mim, o enviado do Pai. Mas na sua Bíblia, quando diz que temos que crer nele, lá diz que nós devemos exercer a fé que nós temos nele. Por meio da fé, nós vamos tomá-lo para dentro de nós. Isso está em João capítulo 6. A fé são as mãos que se apropriam do Cristo de Deus. A fé é a boca, né, que agora recebe esse Cristo para dentro de si. Por isso eu disse que a fé é um sentido. E a prova disso é que em João capítulo 6, quando Jesus quer explicar acerca da fé, ele diz, entenda tudo isso pela metáfora do comer o pão da vida. Ou seja, eu sou o pão vivo, vocês devem comê-lo, digeri-lo, recebê-lo. Com as mãos da fé você pega o Cristo de Deus, e com a boca da fé você come o Cristo de Deus, no sentido de recebê-lo para dentro de si. Não enquanto um conjunto de crenças acerca dele, que por mais que seja um conjunto de crença ortodoxa, nada pode realizar na sua vida. Os judeus tinham a lei e os profetas, mas quando veio o Cristo, eles mataram o Cristo. Então, eles tinham a fé em Deus, eles tinham a fé de Moisés, tinham a fé de Abraão, né, enquanto conjunto de crenças herdado na tradição hebraica. Mas eles não receberam para si o Cristo de Deus. Então Cristo mostra o pão da vida enquanto metáfora, ele avança para dizer que nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue, e essa metáfora implica que quando você come algo, os elementos mais importantes e os elementos essenciais daquilo que você come, agora é constituído dentro de você. Quando você come maçã, banana, pera, arroz, feijão, verdura, não é verdade que as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes do alimento,
passa a compor agora o seu organismo, vai pela corrente sanguínea, alimenta as células, te dá uma pele melhor, o brilho dos olhos melhor, um cabelo mais bem tratado, mais saúde, vigor, força, não é? Assim ou não, pessoal? Então, coloca isso no plano da metáfora. Quando você come a Cristo, recebe a Cristo, o Espírito de Cristo é trabalhado no coração, na mente e na consciência. Você está sendo conformado ao Espírito de Cristo, está sendo moldado ao Espírito de Cristo. Mas a pergunta com que nós começamos é: como pode ser isso? E como os hebreus, os judeus do tempo de Jesus, não entenderam, como nós também não entendemos, como comer o pão da vida, como comer a carne e beber o sangue de Cristo. Alguém, para resolver o problema, inventou a ideia da hóstia consagrada, para dizer que aquela hóstia que o padre abençoa se transforma na sua mão em sangue, corpo, alma e divindade, de modo que quando a pessoa come aquela hóstia ou o pão da ceia, eles estão pensando: estou comendo Jesus. Ah, para de bobagem. Está comendo pão, trigo. E como o próprio Jesus diz, tudo que entra pela boca torna-se cocôzinho, sem nenhum desrespeito à fé de ninguém. Mas se você comer hóstia, você vai defecá-la. Desculpe-me, mas é um fato. Quem disse isso? Jesus. Só que ele fala com palavras eufemísticas, né? Ele diz que tudo que entra pela boca, ele diz, desce para lugares escusos. Dizer que desce para lugares escusos é uma maneira de falar mais abrandada, que você vai fazer cocôzinho. E fazer cocôzinho também é um eufemismo. Eu poderia dizer que você vai... Quem está me entendendo? Os judeus não entenderam. Como eu posso comer o pão da vida? Como eu posso comer a carne e beber o sangue? Os judeus pensavam: vamos agora dar uma mordida nele e arrancar o pedaço? Outros entenderam: não, o pãozinho que nós fazemos lá na fábrica se transforma na carne dele, você vai poder comê-lo. Jesus fala: como vocês são tolinhos. Ele diz: a carne física de Jesus, para nada aproveita. Se a carne física de Jesus para nada aproveita, o pãozinho aproveita de quê? Se a carne dele, o verbo se fez carne, se você comesse a própria carne, literalmente falando, Jesus fala, para nada aproveita. Não é assim que você será conformado a mim. Não é assim que você vai receber meu espírito. O que dizer de um pão feito numa fábrica? Sim ou não, pessoal? Jesus explica, a carne para nada aproveita. Agora, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, conformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa conformação acontece pelo recebimento das suas palavras. São as palavras que nos constituem. São as palavras de Cristo que nos formam. E você, enquanto ser humano, que é agora, tratando-se do plano meramente terreno, você tem uma formação feita de palavras. Mas não são palavras dicionárias, são palavras discurso. Por isso que a queda do homem em Gênesis 3 acontece num discurso. É Satanás, a serpente, falando a Eva, e Eva vai assimilando as palavras, vai tomando posse das palavras, vai exercendo fé nas palavras, vai sendo constituídas pelas palavras, e agora uma nova Eva, no sentido negativo da coisa, vai nascendo agora uma pessoa que pela influência do discurso se torna também inimiga de Deus. Não é sem razão que a queda começa no discurso da serpente com a mulher, e essa queda vai se consumar no seu grande amadurecimento e frutificação no Apocalipse pelo discurso.
pela palavra. Por isso que é dito que o falso profeta há de levar toda a humanidade pela profecia diabólica, pela profecia caída, pela profecia contra Deus, para moldar os homens à imagem da besta ou do anticristo. Então, as minhas palavras são espírito e são vida, é por meio das palavras que nos constitui. Jesus, sabendo disso, falou-nos a parábola do semeador. Diz, olha, o semeador lançou a semente. A semente é o quê? É a palavra do reino. É o próprio Cristo sendo ministrado enquanto discurso, enquanto palavra. Daí que você ouve a palavra de Cristo, você ouve a pregação de Cristo, mas entenda, a pregação de Cristo não é pregação. Porque tem gente que passa o dia inteiro ouvindo pregação, no rádio, na televisão, e acha, não, então estou bem, se o problema está na pregação, eu escuto pregação. Não, lembra de 2 Timóteo capítulo 4? Quando Paulo fala a Timóteo, prega a palavra. Quando diz prega a palavra, não diz prega. Não é pregar o que você quer, é pregar a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É Cristo. Então, somente Cristo ministrado, Cristo pregado, Cristo anunciado, Cristo discursado, e somente Cristo, uma vez que você ouve, entende a mensagem e acolhe a mensagem no coração, aí sim você começa a experimentar o processo de salvação, de novo nascimento, de conformação. Mas entenda, para você ter a noção se você está recebendo, acolhendo e digerindo a palavra de Cristo, só lembrar lá, tanto de Ezequiel capítulo, salvo engano, capítulo 10, não sei se eu estou certo do capítulo, e também de Apocalipse, capítulo 10 também, quando em ambos os textos aparece o anjo, lá a Ezequiel, aqui a João, e aí ele pega um livro e diz, come. O que consta no livro? Não são palavras? Não é a palavra? Olha, mais uma vez a palavra sendo oferecida para ser comida. E diz que João pega aquele livro e ele come. Na visão, na metáfora, no símbolo. E quando ele come, o que ele diz? Na boca as palavras são doce como mel. Mas quando digerida, processada, ela se torna amarga como fel. O que significa isso? Quando você ouve falar de Jesus, na parábola do samaritano, você fica impressionado. Como Jesus é lindo, como ele é maravilhoso. Olha que palavra bela. Você fica entusiasmado. Fica ou não fica? É lindo ou não é? Agora, quando você come, que é quando você ouve, é doce, é maravilhosa, a mensagem é espetacular. Mas se você digerir, se ela começar a fazer parte de você, se você começar a se vir em várias circunstâncias em que você deve ser ou o sacerdote ou o samaritano, nessa hora você sentirá o amargo da palavra. Por que sentirá o amargo da palavra? Porque será o momento empírico, o momento pragmático, o momento prático em que você vai ter que decidir caminhar pelo caminho estreito. É amargo. Entrar pela porta estreita é amargo. Entrar pela porta estreita, caminhar no caminho estreito, é amargo, porque isso significa negar a si mesmo. E olha, negar a si mesmo, puxa vida, que coisa, né? É a coisa mais complicada que existe nesse mundo. Porque você tem sua razão, você tem seu gosto,
Você tem a sua certeza. Você tem seu dinheiro. Dinheiro é terrível. Porque é fácil você se humilhar quando não tem dinheiro. Porque você depende de tanta circunstância, de pessoas. Aí você fica caladinho, humilhadinho, porque o dinheiro está com ele que comanda, ele dirige, eu sobrevivo daqui. Não tem essas relações políticas, não tem? Agora, e quando você tem o dinheiro? Você é o comandante. Por que eu vou me humilhar se eu sou o comandante do dinheiro? Se sem meu dinheiro você não viaja, você não vai, você não come, você não veste. Por isso que as mulheres são revoltadas com os homens. Em certo sentido, elas têm razão. A revolta da mulher ou das mulheres não é de todo sem razão. Não, tem razões históricas. Porque não, por muitos e muitos anos, os homens escravizaram, humilharam as mulheres, porque elas eram pessoas do lar, somente. Elas se revoltaram, agora tudo doutora, professora, médica, advogada, né? Agora coloca os maridos para correr, e os homens estão desesperados. Estão desesperados. Que a mulher agora fala, não dependo mais de você. Pronto. E agora? Agora igualou. Bem, mas de todo modo, esse feminismo em detrimento ao machismo, ambos é apenas ego. Só ego. É o ego do homem, é o ego da mulher. É a guerra dos egos. É a guerra dos sexos. Inclusive foi uma novela muito antiga. Pode ser traduzida numa linguagem bíblica de a guerra dos egos. Mesma coisa. Então, esse negar a si mesmo, o amargo da palavra, que é o que vai gerar a conformação à vontade de Deus, né? A sua união com o Cristo de Deus, com o Pai em unidade, que vai fazer você ter a mente como a de Cristo, o coração como o de Cristo, a mente como o do Pai, o coração como o do Pai, para sermos um como o Pai e o Filho são, nessa grande unidade, né? Deveremos passar pela compreensão do Evangelho, da palavra que é o Cristo, da recepção dessa palavra, e você recebe essa palavra quando você se expõe à exposição da palavra anunciada ou da palavra lida, quando você lê, não a letra, mas o espírito da Escritura, que aqui é escrito em forma dos evangelhos, dos livros da Bíblia, e você então compreende, aí você tem a recepção, e a recepção é o primeiro passo. Por quê? Porque quando você ouve, a luta se estabelece. A luta se estabelece. Vocês sabiam que muitos irmãos nossos aqui do DEVAP, quando ouviram a palavra pregada sobre o reino de Deus, durante o tempo das eleições, das últimas eleições, eles não puderam continuar aqui? Saíram do ministério. Por quê? Porque a palavra veio. E qual foi a palavra? Que nós somos de Cristo, nós somos por Cristo, nós somos do reino de Deus, somos pelo reino de Deus, não somos pelos homens, não somos pelos reinos da terra. Vamos cumprir nossa cidadania e não lá votar em quem você achar que deve, mas nós não nos envolvemos, nós não lutamos, nós não militamos, nós não brigamos, nós não... Nada disso. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ponto. Separa as coisas. Aí muitos, ao ouvirem, mesmo sabendo lá no fundo o que é verdade, não puderam acolher a palavra. Saíram. Vão voltar. Ou se não voltar para cá, voltarão para a verdade de Deus em qualquer lugar. A verdade não é daqui. A verdade é de Deus. A verdade, ela está em qualquer lugar onde houver um coração, não é? Mas talvez vai requerer muito tempo e muito sofrimento até compreender, muita decepção. Às vezes o ser humano tem que ser decepcionado com os homens 1 milhão de vezes para desistir dos homens. Então, quando a palavra chega e então ela encontra um enfrentamento dentro de você, porque você concorda discordando. Se alguém lhe ferir da face direita, volta à face esquerda, você concorda discordando. Você concorda porque você não está numa situação de ser agredido. Mas no dia que te agredirem, você devolve do outro lado. Você até muda o versículo, você diz, não, nos originais diz
que se você for ferido na face direita, volta ali na esquerda. Você inverte, né? Não é? Mas o texto diz, oferece a outra face. É nesse momento prático que você fala, poxa, fui ferido na face direita. Eu vou oferecer a outra face para ele continuar batendo. Eu não sou otário, eu não sou trouxa. Sim ou não? Puxa, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz, olha, estava tendo um problema na igreja, em que os irmãos estavam com demandas, com disputas judiciais. Você imagina só um irmão que tem uma empresa, né, e ele caridosamente oferece um emprego a um irmão da igreja que está desempregado. Não é bonito isso? Aí o irmão da igreja vai trabalhar na empresa do irmão da mesma igreja, só que o irmão que recebeu o emprego é sem futuro. Ou pode ser que o irmão que ofereceu emprego seja sem futuro. Pode ser de qualquer um dos lados. Mas aquilo que poderia ser uma coisa tão boa se torna a pior coisa. O camarada fica 6 meses, ou é mandado embora, ou pede conta, e estabelece um problema, primeiro, de relacionamento entre os dois, porque os dois têm que entrarem no mesmo salão de reuniões, no mesmo local, às vezes sentarem próximos, sem se falar, porque um não engole o outro. E o pior é quando agora o empregado vai à justiça do homem cobrar do patrão, do ex-patrão. Isso quando o advogado não entra no meio e vai tacando multa, tacando coisa e reivindicando, mentindo, para poder aumentar a soma. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, tá bom? Talvez não com esse exemplo, mas mais ou menos essa é a ideia, né, da disputa que estava havendo entre os irmãos. E Paulo fala assim, poxa, vem cá, calma aí. Vocês não sabem que nós, igreja, vamos julgar os homens? Julgar melhor os anjos e julgar o mundo? Ora, se nós vamos julgar o mundo, não somos capazes de julgar as nossas próprias causas aqui? Você tem que ir diante de um magistrado, às vezes ímpio, para julgar a causa de 2 irmãos em Cristo? Então, primeira coisa, resolve aqui mesmo na igreja. Aí ele conclui dizendo, mas não seria muito mais generoso, não seria muito mais cristão o ofendido, aquele que sofreu o dano, receber o dano em amor, em silêncio e perdoar o irmão? É nessa hora que a palavra é amarga. É nessa hora que, quando a palavra chega, o crente ouve e ele acha doce na boca, mas amargo no estômago. E não raras vezes, quando começa a sentir o amargor, ele vomita aquilo que ele comeu. Não pode ser conformado à imagem do Pai. Então Paulo vai dizer, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bem, do mesmo modo que somos conformados ao Pai e ao Filho, nesse sentido de desenvolvermos essa unidade com o Pai e com o Filho por meio do Espírito, o contrário é verdadeiro, desenvolvermos uma unidade com Satanás, com essa mente coletiva, essa consciência coletiva das trevas, sendo conformado a esse século, também por meio do discurso, também por meio da unidade, sendo um com o espírito deste mundo. Seguindo na nossa leitura, portanto, página de número 53, quando diz, no plano das realidades espirituais, que é o último parágrafo, né, dessa página, diz assim, no plano das realidades espirituais, portanto, temos Cristo versus Anticristo. Entenda isso. Entenda isso. Vocês vão entender algo maravilhoso agora. E se houver compreensão e recepção, nossa vida começa a mudar. Lembra que os hebreus, os judeus, esperavam pelo Messias? Então eles tinham uma esperança por um Messias histórico.
Então, digamos que no tempo de Davi, de Salomão, de Daniel, o Cristo ainda não havia vindo, sim ou não? Eu pergunto, se ele não havia vindo no tempo dos profetas, significa isso que ele não estava aqui trabalhando? É a grande pergunta. É lógico que o Espírito de Cristo sempre esteve trabalhando desde os primórdios da humanidade e nunca parou de trabalhar. Jesus diz em João capítulo 5, versículo 19, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso falando em relação ao sábado, estabelecido em Gênesis capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 2. Então quando ele diz trabalha até agora, ele quer dizer, desde o princípio da criação, meu Pai sempre esteve trabalhando, e eu sempre estive com ele trabalhando. Então, embora os judeus esperassem o Messias vindouro, historicamente falando, isso não significava que Cristo não estivesse agindo e trabalhando em toda a humanidade quanto à sua salvação. Só que esse Cristo que esteve em todo o tempo e em todo o mundo trabalhando, haveria de ter a sua manifestação no tempo. Portanto, a primeira vinda de Cristo, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, depois foi para Cafarnaum e teve seu ministério, ali é a manifestação pública e histórica daquilo que sempre aconteceu. É o que no livro de Hebreus, capítulo 7, vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é atemporal. Quem está entendendo? Então, do modo como eles aguardavam a manifestação do Cristo, embora o Cristo já estivesse trabalhando, o mesmo se aplica ao anticristo. Está todo mundo esperando vir o anticristo, historicamente falando, a sua manifestação. Mas o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Ele diz que o espírito do anticristo já está trabalhando desde sempre. Desde a queda do homem. A queda do homem nada mais é do que a operação do erro do anticristo, que já estava trabalhando e continua trabalhando. Mas o anticristo vai se manifestar? Provavelmente. Mas é só uma manifestação histórica do que já acontece. Por isso que João vai dizer na sua primeira epístola que o anticristo, já está presente no mundo. Ele diz isso há 2000 anos. E o pior, ele diz, e esse anticristo é coletivo, porque ele diz, e muitos anticristos há no mundo, como também há no mundo muitos falsos profetas. Porque é um espírito, é uma consciência. Sim ou não? Então, dito isso, o fato é que no âmbito das realidades espirituais, tudo se resume em duas consciências: o Cristo e o anticristo. É isso que vocês têm que entender, que todos nós precisamos assimilar. Olha o texto. No plano das realidades espirituais, portanto, temos Cristo versus anticristo. De modo que você ou está sendo conformado a Cristo, ou sendo conformado ao anticristo. Como veremos em capítulos posteriores, ou estamos sendo selados com o selo de Deus, ou estamos sendo selados pelo selo do anticristo. No plano das realidades espirituais, portanto, temos Cristo versus anticristo. Velho homem versus novo homem. Tudo é a mesma coisa. Ora, quem é o novo homem? Olha a pergunta. Ora, quem é o novo homem? É a nova humanidade, renascida em Deus, tendo Jesus ressuscitado por cabeça, e todos que nele creem por seu corpo. Este é o novo homem. Vocês já observaram que a Bíblia não fala sobre novos homens? Vós sois novos homens. Gramaticalmente falando, estaria correto. Vós, plural. Sois, plural. Novos homens. Se o verbo tem que concordar com o substantivo, não é? No caso daqui do predicativo, tem que concordar com o verbo de ligação sois. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que nós, plural, somos o novo homem. Revesti-vos do novo homem. Só tem um homem novo. Como só tem um homem velho.
que é Adão e Cristo. Esse Adão é caído, portanto é homem caído. Lembra que o número da besta é número de homem? E esse número é 666? Por que o 6 3 vezes? Qual é a base do número 666? Não é 6? Por que 6? Porque na numerologia bíblica o número 6 é o número de homem, é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Os números da Bíblia, de 1 a 12, têm significados, ou seja, ele vai se repetir, um número vai se repetindo várias vezes, e você, quando faz análise das várias vezes que ele acontece, que ele aparece na Escritura, eles trazem algo comum, que gera a identidade simbólica do número. Perfeito? Então, ou nós temos Cristo versus anticristo, velho homem versus novo homem. Ora, quem é o novo homem? O novo homem é a nova humanidade renascida em Deus. Ou seja, é um conjunto de pessoas. O novo homem é um ser coletivo. Tendo Jesus ressuscitado por cabeça e todos os que nele creem por seu corpo. Um homem coletivo. E o que é Cristo? É Cristo mesmo, juntamente com todos os que a ele se uniram, por meio do Evangelho, que se tornaram o seu corpo, o corpo de Cristo. Gente, puxa vida, todo mundo diz o corpo de Cristo, com muita naturalidade, mas ninguém para pensar, ora, se nós somos corpo de Cristo, logo somos Cristo. Pode as minhas mãos serem parte do meu corpo, ser corpo meu e não ser eu? Se as minhas mãos sendo do corpo, e esse corpo é o meu corpo, não pode ser as mãos do corpo de outra pessoa, só pode ser eu mesmo. Porque aqui fala do Cristo coletivo. Isso está claramente dito com todas as palavras em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Quando diz, assim como o corpo. Então, essa estrutura, essa expressão, assim como, logo vai gerar aqui uma comparação. Assim como é isto, do mesmo modo é isto outro aqui, ó. Então, assim como o corpo humano, todo mundo sabe o que é um corpo humano. Assim como o corpo é um, o corpo é só um. Só que tem muitos membros, não tem? E os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também. Assim também como? Um só. Só que esse um só é formado de muitos. Assim também é Cristo. Como é Cristo? Cristo é um, só que esse um é muitos. É o cabeça que é o Cristo e o seu corpo. Por isso que nós estamos sendo conformados à sua imagem, para formarmos essa nova humanidade, este novo homem, esse Cristo coletivo. O mesmo acontece do lado oposto, com o anticristo, com o velho homem. Vamos seguir na leitura. No finalzinho aí da página 53, quando diz, e o que é Cristo? É Cristo mesmo, juntamente com todos os que a ele se uniram por meio do Evangelho e se tornaram o seu corpo, o corpo de Cristo, constituindo assim o Cristo coletivo. Semelhantemente, a semelhança do Cristo coletivo, o velho homem é Adão e todos os que dele nasceram, um homem coletivo, participante do mesmo pecado e herdeiros da mesma herança, a morte eterna. Assim como o anticristo consiste na reunião de todas as consciências que se puseram e se põem em oposição ao Espírito de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a própria expressão anticristo também é uma expressão simples, porque deram à expressão anticristo um sentido escatológico,
deram a essa expressão um sentido místico e se esquecem que a palavra, na sua simplicidade, na sua imediatez, significa anticristo, é contrário a Cristo. Toda vez que você está em oposição a Cristo, no pensamento, no coração e nas ações, você está anticristo. E se essa sua mente, coração e ações cada vez mais estão em harmonia com o espírito desse século, você está sendo conformado ao anticristo. Um anticristo coletivo está sendo formado, como um Cristo coletivo está sendo formado. Continuando na página 54, tudo no plano das realidades espirituais consiste em unidade, de um lado ou de outro. Assim, o termo Satanás deve ser entendido como uma consciência coletiva, da qual participam todos os que compartilharam do mesmo espírito e propósito de oposição a Deus e ao seu reino. Tudo isso, no entanto, não anula o fato de haver o Satanás original, matriz de toda consciência caída e pai da mentira, assim como o Cristo individual, o Cristo de Deus, não é anulado pelo Cristo coletivo. Então, isso é uma bobagem. Nós estamos aqui tentando negar qualquer coisa. E quando as pessoas ouvem, inclusive teve um internauta aí, que comentou, salvo engano, no último vídeo desse nosso estudo aqui, está lá, quem quiser ver, está lá o comentário dele, dizendo: eu não consigo entender por que tanta alegorização na Bíblia com coisas tão simples se lidas literalmente. Esse irmão que comentou, até entendo, porque já pensei como ele. Ele simplesmente, na sua compreensão, ele quer um Satanás a quem culpar, ele quer um anticristo, porque assim ele está fora. E o pior, tal comentário somente manifesta o fato de esse irmão não estar acompanhando as mensagens, ouvindo com o coração aberto, em oração, analisando, lendo, procurando entender as fundamentações. Ou seja, ele simplesmente ouve de modo geral e já conclui. E essas pessoas, dessa maneira, são presas fáceis do engano. Por quê? Porque desde que ele tem um conjunto de crenças, né, ele se sente salvo de qualquer coisa. Eles dizem assim: não, quando o anticristo chegar e oferecer o selo da besta, eu vou dizer, não vai me selar, eu não aceito. Como se fosse um carimbo, como se fosse um chip. E o pior, nós estamos andando para um rumo tecnológico tão grande. Saiu agora, inclusive, a matéria essa semana, né, de que em algum país aí já estão comprando com um chip na mão, fazendo compras no mercado. O senhor passa as compras, coloca lá a mão, pronto, está pago, está resolvido. Aí o povo fica: está chegando o selo da besta. Gente, pelo amor de Deus, o seu cartão de crédito nem precisa mais ser inserido. É só aproximar do pipi. E qual é a diferença de pipi no cartão para pipi na mão? A diferença é só que agora esse chipzinho vai estar na sua mão. Isso aí é fatal, vai acontecer. Eu só quero saber de você, quando esse chip chegar para todos, tecnologicamente falando, o que você vai fazer? Eu quero. Porque não significa absolutamente nada. Não tem relação com o anticristo. E você vai olhar para o lado, vai estar tudo normal, todo mundo comprando, todo mundo vendendo, e você vai ficar um dia sem comer, um dia sem receber, um dia sem trabalhar, e você vai ficar até quando? E ninguém vai te perseguir por isso, não. Você vai se perseguir a si mesmo. Né? Você que vai ficar lá até você falar: isso é uma bobagem, coloca, vai, coloca. Agora, fica imaginando, a Bíblia diz que aquele que recebe o sinal da besta, ele será atormentado no lago de fogo. Ou seja, esse tal do sinal da besta, do selo da besta, é uma coisa muito grave, porque com o selo, você fatalmente será destruído no lago de fogo. Então é gravíssimo. Ora, eu imagino Deus
Assim, pessoal, é o seguinte, olha, surgiu uma tecnologia aí, eu estou avisando para vocês que um dia vocês iam deixar de usar o dinheiro físico, ia migrar para o cartão, e o cartão ia migrar para o braço. Então, se você receber esse chipzinho, vai para o lago de fogo. Gente, pelo amor de Deus, que Deus mesquinho é esse? Preocupado se o chip está no cartão ou se está na mão. Tanto é que antes de surgir a ideia de colocar na mão, e começar a colocar na sobrepele do cachorro, né? Mas antes disso, já diziam que o próprio cartão, por ter o chip, quando você compra ali, que coloca em série, já era um sinal da besta. E o pior, pegaram o nome Visa e conseguiram encontrar 666 no nome Visa. Eu quero saber dos pastores o que farão quando a moeda corrente desaparecer. Os Estados Unidos já está colocando em prática, já saiu uma reportagem agora, há 30, 60 dias, que ele já está migrando. Até a reportagem dizia que quem tem dólar trate de se desfazer dele, porque a moeda corrente vai desaparecer. O dólar enquanto moeda corrente, moeda física, melhor dizendo, corrente não, o dólar enquanto moeda física vai desaparecer. Ué. Eu quero saber dos pastores como é que eles vão receber os dízimos e as ofertas. Eu quero só olhar da época para ver a cara do fulano que eu estou aqui na minha cabeça pensando nele agora. Eu não vou dizer o nome dele, né? Porque senão falha. Mas, falha. Eu falei falha, né? Mas eu quero só ver na época como é que vai ser a coisa. E o pior de tudo não é isso não, que nós estamos aqui brincando, mas o pior é que enquanto se pensa nisso, está sendo selado todos os dias. Esse é o grande problema. Perfeito? Vamos seguindo na nossa leitura e vamos encontrar um lugar para nós encerrarmos essa noite, né? Então, página 54, no último parágrafo diz: a ação do maligno sobre o homem, entretanto. A ação do maligno sobre o homem, entretanto, ocorre não de maneira direta, como se Satanás pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando os passos de todos os homens. Bem, vamos parar nesse entretanto aqui. Esse entretanto é o ponto de encerramento. Por que o entretanto é o ponto de encerramento? Porque até aqui nós temos dito que o homem está sendo formado, não é? Que o homem, quando ele está sendo conformado a este século, ele está se tornando em unidade com o anticristo, em unidade com a consciência caída de Lúcifer, com este século, com o reino das trevas, não é? Entretanto, essa ação de formar o homem não acontece de um modo direto, não é? Como se, porventura, Satanás chegasse para você todos os dias, ele próprio, em pessoa, para falar, olha, vamos fazer agora assim, vamos agir assim. Então, não existe essa relação direta com o querubim caído, chamado o diabo, com a formação dos homens à sua semelhança, ou com a unidade que o homem vai desenvolvendo com essa consciência das trevas. Como que Satanás age? Como que essa obra acontece? Perfeito? Esse é o ponto em que na semana que vem nós vamos retomar para poder seguirmos na nossa leitura, né? Página 54. Hoje, embora a introdução nossa tivesse sido um pouco mais longa, como de costume, mas avançamos na leitura mais do que um parágrafo. Tá bom, queridos?